Bem-vindos. Hoje vamos falar de inteligência artificial na Universidade do nosso tempo. O que é, para que serve, que impacto terá nas nossas vidas? Em estúdio está o professor Dr. José Alferes, vice-reitor para a transformação digital da Universidade Nova de Lisboa. Professor, inteligência artificial ainda é uma terminologia que não é muito conhecida, pelo menos para grande parte das pessoas, quando fomos ouvir algumas opiniões que eu gostava que visionássemos. Pode ser? Claro. Boa tarde. Vamos a isso. Alguma vez ouviu falar em inteligência artificial? Não ouvi. Sei, mas é uma coisa muito vaga, não sei sim muito bem o que é. Eu acho que é algo que não é concreto, que não foi estudado. É uma forma que o homem encontrou de duplicar a inteligência humana através de máquinas, penso eu. Inteligência computadorizada, robótica, tem à volta disso. A inteligência criada por intermédio de programas computacionais ou de um modo artificial que não seja diretamente da natureza humana. Bem, na sua opinião, acha que pode ser vantajoso ou um perigo? Tudo aquilo que é vantajoso para o ser humano, que lhe aumenta as suas qualidades, virtudes, qualidade de vida, é sempre ótimo. Tem os dois lados. Poderá ser eventualmente vantajoso, como já o é, mas também poderá substituir, ou pelo menos tentar substituir o homem. Depende da forma como for utilizada. Se for utilizada para a parte do automóvel, por exemplo, considero que por enquanto ainda é perigoso. Depois do resto, na indústria, depende dos fins a que se destina. Professor, afinal, o que é inteligência artificial? Até porque aqui há muita confusão. Há bastante confusão. A inteligência artificial pode-se definir de uma forma muito simples. Bom, para já, a inteligência artificial é uma área científica dentro da informática que já existe há muito tempo e que anda a ser estudada há muito tempo, ao contrário do que se dizia ali. E fala-se de inteligência artificial desde o final dos anos 50. E começou-se a trabalhar nessa área desde então. E o objetivo era simples, era desenvolver sistemas automáticos que exibissem comportamento inteligente. Este exibir comportamento inteligente foi uma maneira de esconder ou de não cair na armadilha de tentar definir a inteligência e dizer, bom, se exibir já está bom. Portanto, são sistemas que observam o mundo que os rodeia, a quem são dados objetivos complexos, de coisas que normalmente nós associamos à inteligência, e que depois agem no mundo, quer seja o mundo digital, quer seja o mundo físico, de uma forma que pode ser autónoma, pode ser guiada, mas no fundo é uma informática com esteroides que permite fazer coisas que os humanos consideram que estão associadas a atividades muito inteligentes. E as primeiras que tiveram sucesso, os jogos, o xadrez, tudo isso, são coisas que só se pensava que só pessoas muito inteligentes conseguiam fazer. E a inteligência artificial é uma área da informática que aborda isso. Mas eu posso lhe pedir que me faça, ou seja, que me explique uma diferença entre inteligência artificial e robótica. A robótica, pode haver robótica sem inteligência artificial e há muita inteligência artificial sem robótica. A robótica fala mais na parte de atuação. Eu disse que os sistemas observam e agem. Se agirem sobre o mundo físico, há uma parte mais mecânica quase, que é a robótica. Pode haver robótica sem grande inteligência por trás. Há robótica nas linhas de produção de carros, em que tem aquelas máquinas que vão montando as coisas, não tem grande inteligência. E aquilo que nós vemos hoje em dia das aplicações de inteligência artificial não tem nenhuma atuação, porque a inteligência artificial age sobre o mundo digital. São coisas, poderemos falar de várias aplicações e falaremos certamente, que são feitas sobre o mundo digital, portanto não têm absolutamente nada de robótica. Mas, no fundo, que impacto é que elas têm nas nossas vidas? Hoje em dia, há inteligência artificial por detrás de uma imensidão de coisas. Quando nós estamos a ver televisão e que as Netflix, as Amazons, todas essas coisas nos recomendam coisas, parece que nos conhecem, que sabem quem nós somos. E há inteligência artificial por trás disso. Há inteligência artificial nos nossos telemóveis, sempre que estamos a fazer coisas que nos são recomendadas pelo telemóvel. Há inteligência artificial em sistemas de apoio à decisão. Quando as empresas têm que analisar grandes quantidades de dados, têm que perceber a relação entre várias interações e tudo o que está por trás
tem inteligência artificial, e a inteligência artificial nas máquinas de lavar roupa, para com sensores detectarem o que está por ali, qual será o melhor programa e o que fazer em cada momento para otimizar os recursos da máquina, neste caso. Tudo isso são coisas que têm inteligência artificial e que têm pouca robótica, mas as duas coisas interceptam-se, mas são muito diferentes. Professor, esta ideia que existe que as máquinas vão substituir os empregos, pode ser verdade ou não? Porque nós ouvimos isso também ali nos testemunhos. As máquinas, desde a primeira Revolução Industrial, que substituíram empregos, até agora não tem sido um problema, porque também, ao substituírem certos empregos, aparecem outros que não existiam antes e há sempre um espaço para os humanos. Aqui sobe-se um bocadinho o nível, começou-se por substituir os empregos muito braçais, depois alguns empregos mais de cálculo. Aqui são os empregos, pode substituir alguns empregos que envolvem inteligência. É verdade que sim. Até hoje, os seres humanos sempre souberam encontrar outras atividades. Também é verdade que, neste caso, quando se chega a este nível de inteligência, há mais receios de que fiquem a faltar atividades para os humanos. Eu não acredito nisso, acredito que a criatividade humana, a humanização das coisas, haverá sempre um papel para os humanos e que saberão encontrar atividades que serão os empregos do futuro. Mas estamos a falar a um futuro a longo prazo. Houve aí um boom da inteligência artificial que de repente parecia que começávamos a ter máquinas que se comportavam completamente como os humanos em tarefas muito gerais. Não é isso que temos. Temos muita inteligência em atividades muito específicas. Não temos nenhuma máquina que não temos hoje nenhuma máquina que substitua um humano ainda, em toda a sua globalidade. Talvez assuste, eu não sei se é verdade aquilo que eu vou dizer, mas talvez assuste as pessoas porque a inteligência artificial, ou seja, parece quase que está camuflado, não é? E, portanto, as pessoas não percebem facilmente do que é que se trata. Pois, há muito mito sobre a inteligência artificial. E o nome é um nome que assusta, eu concordo. É a inteligência, que é uma coisa que parece que é algo que é só dos humanos, mas de repente é artificial, que dá assim um choque. Mas eu penso que esses medos não têm muita razão de ser e quando as pessoas forem confrontadas com as coisas que se vão fazendo, não será um grande problema. O problema é mais a longo prazo e há outros problemas, que são problemas de certas tarefas que deixam de ser feitas por humanos, que podem passar a ser feitas por máquinas, e isso pode criar não só problemas no trabalho, mas desigualdades muito grandes. Desigualdades entre por um lado, aqueles que têm acesso à inteligência artificial, porque a inteligência artificial também é uma maneira, como diziam no Vox Populi, de aumentar as capacidades humanas. Certo. Portanto, aqueles que têm acesso ficam com capacidades aumentadas e isso dá-lhes uma grande vantagem. Além disso, quem faz a inteligência artificial começa a poder fazer uma série de tarefas usando máquinas para as quais não precisa de pessoas e isso pode dar uma grande acumulação de riqueza para quem detém esse poder da inteligência artificial face às outras pessoas que deixam até de ter certos empregos mais qualificados, pelo menos numa fase primeira, e esse é um problema. É mais pela maior desigualdade e que vemos, aliás, muitas das coisas que estamos a assistir com os Elon Musk, os Zuckerbergs, tudo isso, muito do que eles conseguem tem a ver com a aplicação de técnicas de inteligência artificial naquilo que fazem, e isso já deu origem a uma grande acumulação de riqueza, que provoca uma grande desigualdade e que a inteligência artificial, com mais inteligência artificial, corre-se o perigo de tornar essas desigualdades maiores. Professor, o Diogo Silva é programador e trabalha em inteligência artificial e junta-se agora a nós. Diogo, assistiu aos testemunhos. Diz-nos o que é ser um programador e trabalhar com a inteligência artificial. Costumo dizer que
primeiro que sou programador, portanto estou atrás de um computador e estou, portanto, a desenvolver uma linguagem que só o computador percebe e que dou instruções para que ele consiga, tanto usar os dados, portanto, o tal histórico de dados, aprender e consiga realizar depois ou seja, isto do weather, do tempo, consiga fazer a previsão do tempo. Está a dizer-nos, por exemplo, que estas aplicações que nós temos nos telemóveis para ver a previsão do tempo têm ou utilizam inteligência artificial? Sim, essa ferramenta utiliza inteligência artificial, portanto, é um algoritmo que utiliza os dados históricos do tempo, portanto, já estão guardados, portanto, e são usados para fazer um forecast, portanto, fazer a previsão para X dias. Portanto, neste caso, o que nós costumamos ver é sempre uma semana de previsão. Que mais aplicações é que utilizam a inteligência artificial? Há outros exemplos que nós podemos não reparar diariamente, nos acontece. Por exemplo, nós estamos no telemóvel, nas redes sociais e temos anúncios. E aqueles anúncios são pré-selecionados para nós. Portanto, existe um algoritmo de recomendação que determina qual é que é o anúncio que vai aparecer para cada pessoa. Isto significa que vocês, os programadores, traçam o perfil individual? Exatamente. Traça um perfil da pessoa e dá um anúncio específico para aquela pessoa. Obrigada, Diogo, pelo testemunho. Professor, a estes exemplos que ouvimos o Diogo, podemos acrescentar muito mais. Muito mais, sim. E eu posso lhe fazer aqui uma pergunta. Eu recordo muitas vezes, até quando estou, sei lá, acabei de trabalhar, entro no carro. Eu acho que isto acontece a muitas pessoas. Entro no carro e o meu telemóvel diz-me que eu vou levar 30 minutos até casa. E eu não lhe fiz nenhuma pergunta. Ele sabe. Ele sabe. Como? Ele sabe e usa inteligência artificial para isso. O Diogo falou de um aspecto que não tinha tocado da inteligência artificial e do seu sucesso mais recente, que tem a ver com dados. As máquinas exibem comportamento inteligente e aprendem. E aprendem como? Com muitos dados, tentam encontrar padrões naqueles dados. Sim. E a partir desses padrões tentam fazer previsões. Eles sabem, nós agora já sabemos reconhecer com estes dados todos. Agora, se nos derem dados novos, que será do futuro, com esses dados vamos fazer previsão. E esse é o modelo da previsão. Além disso, no caso do telemóvel, o que está por trás é que o telemóvel recolhe muitos dados e muitos dados seus. Sabe onde é que está em cada momento, sabe com quem fala, sabe como interage, sabe muitas coisas. E a partir desses dados todos e de muito mais dados que são recolhidos por outros telemóveis, conseguem-se detectar padrões e com esses padrões faz-se um perfil, neste caso seu, e a partir desse perfil ele consegue prever o que é que a pessoa vai fazer a seguir. E prevendo o que vai fazer a seguir, tem lá um sistemazinho que, para além disso, faz raciocínios e aconselha. E isso está muito por trás das técnicas recentes da inteligência artificial e também está muito por trás de porque é que aparece agora. Muitas das coisas que se estão a usar na inteligência artificial já se falavam em investigação científica há muitos anos. O que aconteceu agora é que para isto funcionar eram precisos muitos dados. E era preciso um grande poder computacional. E essencialmente o que temos hoje é dados que nunca mais acaba, com as redes sociais, com a Internet of Things, com a web. Temos dados que nunca mais acaba e temos também poder computacional como nunca tivemos. E, portanto, estas técnicas começaram a ser usadas e aplicadas em força para uma imensidão de aplicações. Professor, e como é que ficam aqui as questões éticas? Há questões éticas e há questões de privacidade. Comecemos, aqui as de privacidade são fundamentais, porque o problema que se coloca é que se isto não se faz com cuidado pela privacidade dos seus dados do teu telemóvel, isto pode ser muito perigoso. Existe na Europa, em particular, uma preocupação grande nas questões de
privacidade e existe regulamentação, existem leis para isso. Nós ouvimos falar do RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, que nos dá algumas garantias que, de facto, os direitos de privacidade das pessoas são cuidados. O problema é que a Europa não está sozinha neste mundo da inteligência artificial e nos Estados Unidos e em especial na China não há nenhum cuidados com isto da privacidade, o que faz com que se possa usar dados de pessoas e ter em conta as características de pessoas que são muito perigosas e que podem pôr em causa a liberdade da própria pessoa por via da violação da privacidade. E pior ainda, quem viola a privacidade acaba por ter uma vantagem competitiva, o que é mais assustador, porque como não têm cuidados com privacidade, conseguem ter acesso a muito mais dados. E como isto aprende com base em muitos dados, se tiverem mais, têm melhores. Por exemplo, para a saúde, para aprender a fazer diagnóstico médico e prognóstico, existem muitos sistemas, a área da medicina é uma área incrível de aplicação da inteligência artificial. Para isso é preciso muitos dados médicos. Na Europa há muito cuidado para cuidar a privacidade dos doentes. Na China não há nenhuma. E, portanto, eles têm muito mais dados, conseguem ter técnicas de diagnóstico e de ação médica muito melhor porque têm mais dados. E, portanto, é preciso cuidar muito bem. Nós estamos mais ou menos mais garantidos, mais protegidos, mas é um perigo real e nunca se sabe onde é que vão parar esses dados. Não, qualquer dizer, bom, isto fica só no meu telemóvel ou fica só na empresa que tem o meu telemóvel. Não, os dados podem ir parar a qualquer lado e isso é muito perigoso. Mas há outras questões éticas que também se levantam e que são importantes, especialmente quando deixamos que a máquina comece a agir. Certo. Há questões, desde logo, de responsabilidade. Um carro que atropela uma pessoa, a culpa é de quem? Aliás, tivemos um acidente, a culpa é de Estados quem? Unidos. Essa é uma questão que se resolve com legislação, para definir de quem é a culpa, mas também há uma questão ética, depois de questões morais, até de como é que se fazem esses carros. E há um exemplo que se percebe muito simples, que é, havia um acordo entre as várias construtoras de carros, de que o carro, quando tem que tomar decisões, protege sempre o bem maior, ou seja, não vai matar um grupo de pessoas, não vai contra um grupo de pessoas, podendo matar muitas, para evitar que o condutor parta uma perna. Portanto, não é garantido que o carro, feito desta forma, proteja sempre o seu condutor. O problema é que isto é furado, e já houve uma companhia que furou, e disse, não, os nossos não são assim. Os nossos protegem sempre o condutor. E uma pessoa olha para isto e diz, isto coloca questões éticas gravíssimas e está errado o que esta companhia fez. A questão é, isto está incorreto, todas as pessoas, se perguntar a qualquer pessoa o que é que acha que isto é correto ou não é, as pessoas dizem todas, é claro que é incorreto. Se perguntar à pessoa que carro comprava, a resposta é diferente. E o problema é este. Porque a pessoa confrontada com, bom, mas de facto, se a pessoa for eu. E portanto há um mundo. E a questão, há outra questão que tem a ver com os dados. Aprende-se com dados. E os dados não são. têm viés, eles próprios. Há um exemplo engraçado que depois pode experimentar, ou podem experimentar em casa, que houve, que há já há muitos anos, uma queixa contra a Google por racismo. Porque se pesquisasse no Google three black teenagers em imagens, apareciam só imagens de cadastrados.
E se procurasse 3 white teenagers, apareciam jovens, desportivos, a divertir-se. E o que é que isto tem a ver com a inteligência artificial e com os dados? Não, a Google não tinha culpa nenhuma naquilo. A questão é que a palavra 3 white teenagers aparecia associada tipicamente àquelas imagens e a outra. Quando eu uso estes dados que existem por aí para aprender e para depois decidir com base naquilo que aprendem, este viés nos dados, a inteligência artificial amplifica-o. Fica ainda pior. Houve um sistema muito falado que era o Compass, nos Estados Unidos, que era um sistema que, com base em muitos dados de casos passados, decidia sobre dar liberdade condicional. Certo. E esse sistema teve que ser retirado porque tinha muito mais viés do que qualquer juiz, por racista que fosse. Porque os dados tinham lá dentro... No fundo, a inteligência artificial aprende com base em dados e os dados refletem o mundo que temos, não o mundo que gostaríamos que ter. E às vezes o mundo que temos não é o que gostaríamos de ter. Isso passa-se também nas redes sociais. E a inteligência artificial amplifica esse viés e não tem os filtros que nós temos. Porque qualquer pessoa tem filtros éticos que ali não existem. Portanto, tem que se introduzir uma ética na inteligência artificial que toque às questões de privacidade, de responsabilidade e de ética e moral mesmo. Professor, estamos numa universidade e eu não posso deixar de perguntar como é que a inteligência artificial pode e tem que ser adaptada em termos de educação. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta extraordinária para a educação e que pode mudar. Aqui é mesmo algo que amplifica as nossas capacidades de ensino e de aprendizagem. Eu posso, e já existem sistemas que fazem isso, existe um Apprentice Learner, que é talvez da Universidade de Stanford, não tenho a certeza, que o que faz é monitoriza o processo de aprendizagem e de consulta de conteúdos de estudantes na resolução de exercícios, vê como é que os estudantes estão a resolver os exercícios, vê o que é que consultam para fazer os exercícios e até da interação com o professor nessa resolução de exercícios, e faça isso, e com muitos dados de muitos estudantes a fazer isso e de ver o que é que fizeram a seguir, detecta padrões e consegue fazer previsão e consegue dizer, bom, este estudante o que precisa mais é disto, ou o que precisa mais é daquilo, e guia o estudante naquilo, no fundo um Netflix do estudante, guia naquilo que vai fazer. Existem sistemas desses já muito grandes, e existe um que se chama Liu Lixu, ou algo Lixuo, na China, que é para preparação dos estudantes para o exame de inglês. E, portanto, eles sabem, conseguem analisar as dificuldades e é quase um tutor do estudante. E mais do que isso, é algo que recebe, tem informação massiva, portanto, consegue aquilo dar resposta a dezenas de milhões de utilizadores ao mesmo tempo, portanto, é massivo, mas por outro lado é personalizado, porque consegue perceber para cada estudante qual é o seu perfil, o que é que ele precisa. E isso, em conjunto com a ação de um docente, pode mudar radicalmente a forma como se ensina. E há ferramentas também incríveis para docentes com base na inteligência artificial que detectam aquilo que os estudantes estão a fazer, como é que eles estão a evoluir no seu processo, um a um, e que conseguem dar informação preciosa ao docente sobre como é que a turma está a evoluir, o que é preciso fazer, se é preciso tomar atenção mais a uns estudantes do que a outros, em que aspectos, conseguir prever situações, por exemplo, de abandono escolar. Existe já hoje uma série de ferramentas de inteligência artificial que têm o potencial de mudar a forma como ensinamos e como aprendemos. As editoras também estão a utilizar muito a inteligência artificial. Nós fomos ouvir o responsável da Porto Editora, que eu gostava também que o Sr. Professor assistisse.
Eu diria que na esmagadora maioria das empresas que queira manter-se competitiva tem obviamente que se utilizar a inteligência artificial. No caso da Porta Editora, ela é usada-se em 3 dimensões, numa delas para o apoio à decisão, isto é, para nós trabalharmos uma montanha de dados que temos com recurso a um dos conceitos inseridos nesse âmbito da inteligência artificial, que é o machine learning, e tentarmos obter dados que nos permitam tomar decisões mais ilustradas. Numa outra dimensão, já mais voltada para a nossa atividade no ensino básico e secundário, nós desenvolvemos soluções que já tiram partido da inteligência artificial no sentido de apoiar a atividade dos professores e também no sentido de apoiar a atividade autónoma de aprendizagem dos alunos. Cada vez que um aluno interage, ou um professor interage com a plataforma, seja executa qualquer operação, seja realizar uma atividade de avaliação, seja visualizar um vídeo explicativo, esses dados estão a ser registados e permitem, nomeadamente com as atividades de avaliação, que nós aconselhemos o aluno a estudar uma determinada coisa que, através dos algoritmos, conseguimos detectar que ele não domina. Soutor, como é que se garante a proteção de dados dos utilizadores? Não há aqui nenhuma infração da lei ou nenhuma questão, eu diria, de foro que de alguma maneira prejudique o utente. O que há aqui é a utilização de um conjunto de dados que é muito grande, que é muito vasto e que é operacionalizado no sentido de permitir oferecer um melhor serviço, neste caso de tornar, digamos, as coisas que apresentamos às pessoas mais pertinentes, ou se quiser, por exemplo, um exemplo mais próximo da jornada das pessoas é aquilo que é feito com um serviço de streaming como a Netflix, em que as pessoas não entram lá para ver um catálogo estático, entram lá para ver coisas que têm algum tipo de associação com aquilo que gostam. E isso é feito de uma maneira automatizada através do processamento de dados de pessoas que têm gostos similares. No caso de uma plataforma de e-learning, no caso dos manuais e dos recursos educativos, acontece exatamente a mesma coisa. Aquilo que a recolha desses dados nos habilita é, por exemplo, permitir que um aluno que entre na plataforma, por exemplo, em janeiro pela primeira vez, nós conseguimos, através do estudo dos dados e do processamento desses dados com algoritmos, apresentar-lhe, em princípio, aquilo que é altamente plausível que ele esteja a estudar naquele momento e não provavelmente um menu pré-estabelecido no qual ele vai ter que navegar para descobrir o que é pertinente para ele. Sr. Professor, é exatamente isso, não é? As editoras já estão com um trabalho muito avançado nesta área. Para terminar, não posso deixar de lhe perguntar quais são os maiores desafios da inteligência artificial? Da inteligência artificial, um dos maiores desafios agora é muitos destes sistemas que aprendem como caixas pretas. Ou seja, quando eles aconselham alguma coisa, quando decidem alguma coisa, decidem assim porque sim. Não é possível, com os sistemas atuais, na maior parte das vezes, perguntar, mas porquê? E isso é algo que é muito difícil de resolver e é um desafio científico muito grande. No fundo, é ter uma inteligência artificial transparente, confiável e que consiga dar justificações daquilo que está a fazer. E na parte científica é talvez dos maiores desafios. Depois há o outro desafio grande que vem desde o início, que é ter uma inteligência artificial geral que consiga não apenas resolver a recomendação de umas coisas da Porta Editora, mas comportar-se como um humano e ter uma inteligência geral. Consiga falar do tempo, do futebol e consiga também recomendar coisas às pessoas. Desafios que vamos ter ao longo da vida. Muito obrigada, Sr. Professor. Com a inteligência artificial, a tecnologia vai mesmo mudar o mundo. Mas isso não terá que ser necessariamente mau. Obrigada, nós regressamos dentro de 15 dias. Até lá.